Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Acorda! Feriadão, mano. Estamos aqui, Antônio Carlos. Bom dia! Bom dia, Zé Bétio, né? Acorda, povo. Bom dia, Cláudio Nicolini. Bom dia a todos os amigos que estão... Gordo, joga água nele, gordo. Vai não. Só não vai fazer os comerciais dele, que são muitos. Bom dia aí para você, aos amigos todos que nos acompanham aqui no nosso bate-papo esportivo, Nicolini. Bom feriado para quem pode descansar. Feliz Dia do Trabalhador para todo mundo, né? É isso, Dia do Trabalhador, né? Por muito tempo a gente fala Dia do Trabalho, é o Dia do Trabalhador, né? E isso é muito importante. Parabéns aí aos trabalhadores que constroem o nosso país. Parabéns para nós, né, Antônio Carlos? Que não temos feriado, né? Faz parte do show também, né? Cada um carregando o fardo que ele foi, né, direcionado, e a gente faz isso aqui com muito prazer, com muita alegria. É isso que nos move, meu querido Antônio Carlos. E olha, vamos começar falando da festa Grená em Araraquara ontem. Aliás, as duas equipes Grená subiram. A Ferroviária junto com o Juventus, que já havia conquistado o acesso na noite da terça-feira. Ontem foi a Ferroviária, também fez valer o empate em casa. Né? A gente fala, é importante jogar o segundo jogo em casa para virar, para fazer. A verdade é que o que vale é o primeiro jogo. E os dois times que subiram garantiram o acesso na primeira partida. Fizeram o resultado necessário e depois vale o empate. O empate aí é um caminhão de melancia. E a Ferroviária fez valer o seu empate 1-1 na Fonte Luminosa. E a Ferro está de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista em 2027, Antônio Carmo. É objetivo cumprido, né? A Ferroviária está no terceiro ano de Série A2, estava muito bem na Série A1, jogando Série B de brasileiro, caiu. E aí na Série A2 não conseguiu se impor em 2024, 2025, mas agora em 26 conseguiu, está de volta. O ano que vem joga a Série A1 e está na briga ainda, né, da Série C para conquistar o acesso para a Série B do brasileiro. Se conquistar, Nicolini, será um ano perfeito para a Ferroviária. 2 acessos gigantescos, né? Subir da Série A2 para a Série A1, e aí tem a Série C agora, que a Ferroviária pode também pular, para poder pular de divisão e conseguir melhorar aí, voltando para a Série B, de onde ela caiu o ano passado, né? É aquilo que você falou, Nicolas, o primeiro jogo definiu, porque a Ferroviária já ganhou fora de casa por 1-0, ontem podia até perder por um gol de diferença, e aí o time ainda fez 1-0, né? Logo com 10, 12 minutos, a Sim. Ferroviária fez 1-0, e aí o time do Ituano batalhou, empatou ainda no primeiro tempo, mas ficou tranquila a situação para a equipe da Ferroviária conseguir resolver aí, garantir a vaga. Volta junto com o Juventus, né? Como você falou, 2 times grenás. 2 times, Nicolini, que vieram do grupo do São José nessa fase aí, quer dizer, a Águia do Vale viu 2 times do seu grupo, Juventus e Ferroviária, passarem adiante. Né? Vantagem. Não subi, mas nós perdemos para o campeão e para o vice. Não perdemos lá para os outros que não subiram, né? Quer dizer, o grupo era mais forte, então vamos colocar assim, essa pode ser uma realidade. Mas São José já parou no meio do caminho, não adianta ficar falando. Que sirva de lição aí, pensando em 2027. É o famoso explica, mas não justifica, meu querido Antônio Carmo. Parabéns à equipe da Ferroviária, que conseguiu acesso junto com a equipe do Juventus. Um acesso importante. A Ferroviária está de volta. O Ituano vai aí ficar mais um ano na Série A2. O Ituano que fez igual o São José no ano passado. Ponteou o campeonato, não perdia de ninguém, ficou sem perder por 10, 12 rodadas, liderou boa parte do campeonato, se classificou bem antes, garantiu classificação para a segunda fase, passou para a semifinal, mas aí pipocou, refugou contra a Ferroviária. A gente já falava aqui, eram 2 peixes grandes, eram 2 times que desde o início da competição eram citados como favoritos ao acesso, o Ituano e a Ferroviária. Se tinha alguém que não era tão citado aí, era o Juventus, né, Antônio Carmo? Apesar de ser uma SAF, não era dos times que a gente falava, aqueles 4, 5, que com certeza brigariam pelo acesso. Ferroviária e Ituano, não. Desde antes do campeonato, a gente falava, esses 2 entram para brigar,
e confirmaram, e aí chegou no mata-mata, só um pôde subir, e do outro lado eu posso dizer que deram os azarões, o Juventus e principalmente a Votuporanguense, a grande surpresa desse ano de 2026 na Série A2. Agora Juventus e Ferroviária fazem finais festivas, Antônio Carmo. O pessoal fala muito, Nicolas, essa vai ser a Série A2 mais difícil dos últimos tempos. Não tem jeito, é esse, é aquele, é o Água Santa que caiu ano passado, chegou forte, é o 15 com dinheiro, que contratou técnico de 3 dígitos, é isso, é aquilo. E depois que o campeonato acaba, o pessoal fala, não foi tão difícil assim não, ó. Tivesse ganho esse jogo aqui ou aquele ali, a gente tinha subido. Então todo ano é a mesma história, e às vezes repete-se como ladainha. A mesma coisa, todo campeonato da Série A2 é muito difícil, Nicolino. O ano que vem, por exemplo, quem você vai ter de novidade? A Ponte Preta. Caíram a Ponte e o Velo da Série A. O Velo é um time que você fala, nossa, esse aí caiu. Não, o Velo é normal. O Velo é um time, né, que não dá para você colocar como grande. Bateu lá e voltou. Voltou, não quer dizer tá, que vai subir vai ano ficar... que vem de novo. Depende de como é que vai ficar pode... lá. Ou se bobear, vira espiral para baixo. Vai para baixo e vai para a Série A3, está jogando a Série D do brasileiro aí. A Ponte Preta, sim, é um time caiu recentemente, num ano, no outro já voltou junto com o Novo Horizontino. Só que precisa ver como é que vai ficar a situação. Falta de dinheiro, aquela coisa toda, se vai ter jogador para botar em campo, mas é sempre essa equipe que tem um peso maior. E subiram Portuguesa Santista e Marília, vem da Série A3. Você não pode colocar dois times que vêm da Série A3 como grandes ameaças. Vem animados, todo time que vem da 3 para 2 vem animado. Mas não é assim também. Então, o campeonato é difícil todo ano. Esse ano, por exemplo, para mim, duas grandes decepções foram Água Santa e 15 Piracicaba. Eu acreditava mais que eles chegassem mais para brigar pelo acesso, né? Os dois ficaram no mesmo grupo do quadrangular e foram engolidos pela Votuporanguense. Então não conseguiram nada. E aí agora, o ano que vem, tem uma outra história que vai ser contada. Os times devem se preocupar para realmente cada um aí no seu quadrado montar o que há de melhor. É isso, meu querido Antônio Carmo. Para a galera que nos acompanha em áudio e vídeo, bom dia, também youtube.com/Rádio Band Vale FM e também em 102,9, inclusive dando carona para muita gente que está pegando estrada nesse feriadão já. O nosso querido Dino Machado, o novo volante da equipe do Scratch no Rádio, vai trazer as informações das estradas, Antônio Carmo. O Dino tem uma lenda que joga bola, né, Antônio Carmo? A gente acredita que falaram, foi dito, não tem vídeos ainda para comprovar, mas pela palavra do homem a gente aceita, tá certo? Olha, quem botou palavra na mesa ontem foi o Corinthians, 2-0 no Penharol, tranquilo, arena lotada, festa grande, Deus no céu e Diniz na terra. O Fluminense deu a nota na altitude, perdeu por 2-0 pro Bolívar, Libertadores da América, Corinthians praticamente classificado. E o Fluminense quase eliminado, mas o Zubeldia falou, vamos virar no segundo turno. Não vai ser fácil não, hein, Nicolino? O Independente Rivadavia lá já chegou a 9 pontos, ganhou de 4-1 do Guaira. Grande Rivadavia! Essa é a grande atração. Divide com o Corinthians aí o posto de melhor campanha da primeira fase. 3 jogos, 3 vitórias, né? É o Mirassol da Argentina que está jogando aí pela primeira vez a Libertadores e vai muito bem. E o Fluminense vai muito mal, né? 1 ponto só em 3 jogos, vai ter que correr muito no segundo turno, ganhar os 3 jogos para conseguir arrumar uma vaga. Ficou complicada a vida do Fluminense. Ontem, a altitude, todo mundo sabe, jogar lá em La Paz não é fácil, isso o mundo inteiro conhece. Quando se ganha, você sai valorizando tudo que fez, quando perde, sai reclamando disso, daquilo, já é uma história repetida. E o Corinthians, do corintiano Fernando Diniz, ele falou, né, que só faltou ele falar assim, aqui é o lugar mais feliz que eu estou, porque todo mundo falava, né, e aí foi divulgado, ele sempre foi corintiano, é da Zona Leste, acompanhava mais o Corinthians, jogou no Corinthians em 96 rapidamente, 97, mas como técnico não tinha tido essa oportunidade. Então agora é um corintiano dirigindo o Corinthians e vai muito bem, 7 jogos, não tomou um gol sequer, se não tomou gol não perdeu, 4 vitórias, 3 empates, Libertadores está a cara dele, né? Ele que já ganhou a Libertadores com o Fluminense 2023 e o Corinthians está liderando o grupo, sabe o caminho, praticamente classificado, se perder os 3 jogos na segunda fase, é fato que não vai ocorrer, obviamente, pelo momento, fica fora. Fora isso, está classificado, e aí é pensar já na outra fase e buscar já, o Corinthians já
almeja aí, Nicolai, a melhor campanha no geral para ter aquela vantagem sempre de fazer o segundo jogo nas oitavas, nas quartas, na semifinal em casa, que afinal é jogo único. Ontem, pelo que deu para ver, o melhor primeiro tempo do Corinthians, desde que o Diniz chegou, já fez 2-0, podia ter feito 3-4, tirou o pé no segundo tempo, Peñarol não viu a cor da bola, o Corinthians poderia ter ganho com muito mais tranquilidade. Está muito bem, vivendo uma lua de mel maravilhosa, neste momento a torcida do Corinthians com o Fernando Diniz, né? Sem tomar gol, impressionante, não é fácil ficar 7 jogos, independendo das partidas, sem tomar gol, não, independendo do adversário. Tá bem o Corinthians, vamos ver se segue nesse ritmo aí, volta as atenções para o brasileiro agora para pegar o Mirassol no próximo domingo. Na Sul-Americana, meu querido Antônio Carmo, o Vascão deu um show na crise, meteu 3-0 no Olímpia ontem à noite em São Januário e segue agora na liderança no grupo, muito embolado junto com o Olímpia, o Audax Italiano, os 3 times têm 4 pontos, o Barraca Central está na briga com 3 e tá todo mundo na briga. Quem se complicou foi o Bragantino, perdeu em casa para o River Plate 1-0, fica em terceiro porque viu o cara bobo ganhar, meu querido Antônio Carmo, do Blooming, que foi um Blooming de verão que passou, uma nuvem, um ano aí andou assombrando, já voltou a ser o velho Blooming, e tá lá na lanterninha, mas o Bragantino, a derrota complicou, porque viu o River chegar a 7, o Carabobo tem 6, ele ficou com 3, vai ter que comer muita bola no retorno. Desperdiçou ontem a chance do resultado melhor, teve um pênalti, né, no começo do segundo tempo, que o Eduardo Sacha desperdiçou, e aí foi punido, foi penalizado, o Red Bull tomando um gol já nos acréscimos do segundo tempo, o River ganhou, o River lidera o grupo aí com 7 pontos, Red Bull fez 2 jogos em casa, né? Ganhou, um perdeu o outro, já tinha perdido o outro fora, e vai pegar justamente o Blooming, né, que está na lanterna do grupo aí, o Blooming tem só 1 ponto, ele joga contra o Blooming fora de casa na próxima rodada, aí é ganhar ou ganhar, se não vencer, acabou a Copa Sul-Americana também para o Red Bull, que já foi vice-campeão dessa competição. Meu querido Antônio Carmo, fácil não. Vamos acompanhar, a Sul-Americana segue com os brasileiros também, a gente vai acompanhar tudo de pertinho, vai contando tudo aqui no Bate-Papo Esportivo. Final de semana é de Campeonato Brasileiro, Antônio Carmo, e começa com um clássico sensacional, Palmeiras e Santos, no Allianz Parque, amanhã, 6h30 da tarde, Palmeiras que vem do empate no meio de semana pela Libertadores e quer manter toda essa gordura que tem no Brasileirão. É o líder isolado, apenas uma derrota em 13 jogos, vai muito bem o Palmeiras no Brasileirão, tem 10 vitórias e 32 pontos ganhos, seguido à distância pelo Flamengo, que tem 26, apesar de ter um jogo a menos. Então, Palmeiras e Santos é o clássico de amanhã, 6h30 no Allianz Parque. O Santos sem Neymar, estão tentando convencê-lo a ficar no banco, eu acho que não joga. O Santos deve ir de Roleiser, Barreal e Gabriel Barbosa para enfrentar a equipe do Palmeiras, que vai com o que tem de melhor, porque é clássico, não vai poupar ninguém. E vai ser um jogão de bola no Allianz lotado. Ainda amanhã tem Botafogo e Remo, Vitória e Coritiba, Atlético Paranaense e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico de Minas, Antônio Carmo. É final de semana de clássicos, esse é sábado à noite. Vamos falar de sábado primeiro. Sábado à noite, domingo tem mais. O problema do Neymar, Nicolai, de não querer jogar em gramado sintético, não sei, todo mundo vê aí, não tem nada a ver, pode ser o jogador não gostar, mas dizer que é por causa de contusão, disso, aquilo, é bobagem, que se fosse assim, o Palmeiras todo ano tinha uns 15 contundidos aí, não tem ninguém. E outra coisa, são 5 já, acho que são 5 estádios aí, né, onde a bola rola em gramado sintético, é no Allianz Parque, é no campo do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, do Botafogo e da Chapecoense. Então, nesses jogos todos, o Neymar não pode jogar. E ele jogou contra o Atlético Mineiro o ano passado lá, não aconteceu nada. Então tem que pensar ou repensar, a diretoria tem que conversar com ele também, né? Ou entende, usa esse artifício, você precisa folgar, então vamos usar esse artifício que o gramado lá você não gosta, você descansa nesse jogo aí. Mas é um jogo que o Santos precisaria do Neymar para enfrentar o Palmeiras. O Santos está na zona de rebaixamento, precisa de pelo menos um empatezinho amanhã para dar um ânimo, e claro que com o Neymar a coisa é diferente. Aliás, mais imagens, né, chegaram aí do jogo do Santos contra o San Lourenço, quarta-feira, inclusive da TV Argentina,
o apresentador falando, temos uma rivalidade gigantesca contra o Brasil, a gente briga e tal, mas Neymar é diferente, e ontem ele chegou com a bolsa do Boca Juniors lá no vestiário, foi aplaudido, entrou aplaudido, participou do jogo aplaudido e saiu aplaudido também, né? Pela torcida do São Lourenço, né? E a imprensa espanhola que detona, argentina que detona, né, Nicolás? Assim como os brasileiros gostam de falar mal dos argentinos aí, o locutor lá falou assim, não temos o que falar. Ele é craque, é um jogador acima da média, e outra coisa, um cidadão do bem, tratou todo mundo, principalmente as crianças, com muito respeito, com muito carinho. Saiu por cima o Neymar da sua passagem pela Argentina. Lá foi idolatrado, aqui no Brasil ele é só criticado, né? Parece que nós queremos afundar o único jogador diferente que tem. Está vivendo um grande momento? Não, está jogando uma bolinha aí, que tantos outros que estão na seleção jogam, mas ele é o Neymar, então o pessoal tem que bater nele. Precisamos arrumar alguém, precisamos arrumar um Judas aí, vai ser o Neymar para bater nele então, em vez de respeitá-lo. Pois bem, então se não joga amanhã, melhor para o Palmeiras, porque com o Neymar, o Santos, que precisa de pontos, ficaria mais forte. O Palmeiras só jogar mais bola, tem time para isso, tem que ser um time mais ativo, que ataque mais, que busque mais o gol, que não se contente quando faz 1-0 em recuar, tá bom, tá cansado, vai trocando jogador, pô, peraí, dá para fazer alguma coisa. Um grande clássico da história do futebol do Brasil, aquele jogo que, né, os antigos se lembram do 7-6 do Santos contra o Palmeiras, considerado aí talvez o maior jogo da história do futebol do Brasil. Então tem tudo isso daí, entre Santos e Palmeiras, a história é muito grande. O Botafogo está recuperando-se no campeonato, pega o Remo, que tem que somar pontinho aqui, pontinho ali para não cair, mas é muito difícil. E claro que esse jogo do Cruzeiro e Atlético chama atenção, o Atlético mal, vindo de goleada no Brasileiro, perdendo na Copa Sul-Americana, e o Cruzeiro não, conquistando seus resultados. O Cruzeiro que chegou a ficar na zona de rebaixamento do Brasileiro já está lá em cima, né, já subiu bem na competição, já foi com os 16 pontos, e o Atlético está naquela situação, precisando somar mais pontos com 14, está na zona ali da situação complicada, da confusão, né, como gostava de dizer Vanderlei Luxemburgo, tem o mesmo número de pontos do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Então, é um clássico aí que o Atlético tem muito mais a perder do que o próprio Cruzeiro. É isso, aliás, se o Atlético tomar uma traulicada, caiu a Arena MRV, né, Antônio Carmo? Porque assim, a coisa está feia, o time já trocou de técnico, trouxe um técnico de fora, apostou, e o time não anda, o Hulk foi embora, e não tem outro Hulk, e assim, tá feia a coisa lá pro Atlético. O time não é tão ruim não, tem o Scarpa, tem uma galera, mas tá desarrumado, né, Antônio Carlos? O Atlético estava com muito jogador mediano até o ano passado para cá, fez uma barca, o Santos levou lá o Rony e o Gabriel Menino, outros foram para cá, outros foram para lá, o Arana foi pro Fluminense, sei quem, veio um, saiu outro, tentou arrumar a casa, mas não deu, não tá bem não, o Atlético Mineiro, o Eduardo Domingues, o técnico argentino que chegou e com pompa e circunstância, não está fazendo o time jogar, e o Cruzeiro já se acertou com o Arthur Jorge, teve aquela derrota lá, e que não estava, logicamente, na programação, quando perdeu do Católica pela Libertadores no Mineirão, mas depois já se recuperou, e olha, apesar de ser clássico, e clássico é clássico, e vice-versa, diria o poeta Jardel, o Cruzeiro, para mim, é favorito para esse jogo aí. Vamos acompanhar, meu querido Antônio Carmo, jogo grande, clássico mineiro, no velho gigante da Pampulha, o Mineirão. Domingão tem clássico dos milhões, Flamengo e Vasco no Maracanã, 4 da tarde é o jogo da TV, Flamengo e Vasco, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, o Flamengo tá embaladão, não quer perder distância do Palmeiras, e o Vasco quer subir na tabela, é apenas o 10º colocado. Ainda tem São Paulo e Bahia, Internacional e Fluminense, Chapecoense e Red Bull, Mirassol e Corinthians, 8h30 da noite, vai estar lotado o Maião em Mirassol, Antônio Carmo. Vai porque o Corinthians é atração agora, no Brasileiro não tá lá essas coisas, mas conseguiu a recuperação na rodada passada, a vitória sobre o Vasco, saiu da zona de rebaixamento, e o Mirassol que tá muito mal, tá na zona de rebaixamento, não tá bem,
vai precisar, ganhou, né, na Libertadores no meio de semana, mas no Brasileiro, isso é um jogo aí fundamental para o Mirassol tentar dar um respiro, ganhar do Corinthians vai dar, quebra essa invencibilidade do Fernando Diniz, dá muita moral. E o Fernando Diniz, com o seu Corinthians, vai como favorito para essa partida aí. Esse Flamengo e Vasco, né, Nicolinho, que você falou, clássico dos milhões, assim foi batizado nos anos 60 e 70, porque qualquer joguinho do torneio início entre Flamengo e Vasco dava 90 mil. Se era jogo de abertura do primeiro turno do campeonato, 120. Se era jogo no meio do primeiro turno do campeonato, 150. Se era jogo decidindo no primeiro turno, 180. E se era jogo decidindo no Campeonato Carioca, 200 mil no Maracanã. Era assim, né? Era o clássico dos milhões. Todo jogo passava dos 100 mil, mas era muita facilidade. Hoje, né, 60 mil tá bom para o jogo de domingo. Flamengo sem o Arrascaeta, mas operou o ombro ontem, né? Vamos ver como é que fica. É um desfalque considerável aí para o Flamengo. Os times vão perdendo. O Palmeiras perdeu o Vitor Roque aí, o Flamengo perde o Arrascaeta. Os dois times que ponteiam o campeonato são os favoritos para ganhar a competição, né? Com a saída de jogadores importantes assim, cai o nível. O Flamengo tem um grupo melhor do que o Palmeiras para substituir o Vasco, que precisa aí ganhar do Flamengo para também crescer, ficar forte, ganhar do Flamengo sempre dá uma força maior. São Paulo aí com o Roger, nessa batidinha precisando ganhar do Bahia, que, né, teve uma queda aí no trabalho do Rogério Ceni e cada time buscando o seu objetivo. É isso, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhando, como também acompanha o nosso querido Sidney Barbosa todas as manhãs com a gente. Ele e o Chico de Paula são ativos fixos da nossa audiência, mesmo no feriado aqui no Bate-Papo Esportivo, como o Andrezão Bretas lá em Campinas, que não quer nem saber, acordou cedo, tá de pantufa e gorro, café na mão e celular ligado acompanhando a gente. Tá bom, Antônio Carlos? Essa é muito boa, hein? Relembrando os bons tempos, né? De Geraldo Bretas, o tio dele, com grandes trabalhos na nossa televisão. Ontem você falou aqui do Desafio ao Galo, e eu lembrei do Joseval Peixoto, você também, mas o Chico de Paulo lembrou do Raul Tabajara, que também transmitiu, né, o Desafio ao Galo, a equipe boa lá que tinha com Samuel Ferro de repórter e tudo mais. A festa realmente era muito legal no Desafio ao Galo, que quem viveu e acompanhou não se esquece. É isso, meu querido Antônio Carlos. Ficava todo mundo de olho lá para ver se saía algum jogador para ir para os times de São Paulo, para a Portuguesa, para o Corinthians, para o Juventus. Né? Então ficava de olho ali, viu, Antônio Carlos? E de vez em quando aparecia um veterano jogando lá, o Walter Zunzum, que foi ponta do São Paulo, jogava num time lá, era atração, né? Porque já veterano, mas estava jogando lá. E o Parque da Moca pegava lá o time do CMTC, e eram jogos extraordinários. Muito bom. Olha, pela Série B, 7ª rodada, Botafogo de Ribeirão Preto e Náutico amanhã, lá no estádio Santa Cruz. Ainda amanhã, Cuiabá e Criciúma. Fortaleza e Goiás, são os 3 jogos do sábado. No domingo, o São Bernardo joga no 1º de maio com a Ponte Preta. Jogo de paulistas aí na Série B, domingo, 4 da tarde. Operário e Londrina também fazem jogo de paranaenses. Os dois times que decidiram o campeonato paranaense esse ano se enfrentam agora na Série B. Operário e Londrina, 4 da tarde. Sport Ceará é clássico do Nordeste, domingo na Ilha do Retiro, que vai estar lotada. Domingo também tem Atlético Goianiense e Juventude, América e CRB. O Avaí recebe o Novo Horizontino na ressacada domingo à noite. E o Vila Nova vai fechar a rodada em Goiás contra o Atlético, Antônio Carmo. O pessoal do Nordeste que teve aí jogos importantes pela Copa do Nordeste, né, Nicolás? Aconteceu nesse meio de semana, você falou de Vitória, a Copa do Nordeste, teve, por exemplo, o Vitória, tinha jogado um jogo grande aí também, não sei se ganhou, o Sport, né, jogou contra o Fortaleza, foi Sport Fortaleza, foi 2-0 para o Fortaleza. Então teve o Botafogo da Paraíba contra o Fluminense do Piauí, ABC e Ferroviária. A Copa do Nordeste é muito legal. E agora tem esse grande confronto aí da Série B de Campeonato Brasileiro com os times do Nordeste buscando também o espaço para subir ali. O Vila Nova vai ponteando o campeonato, Fortaleza é vice-líder e ainda tem muita bola para rolar. Lembrando que esse ano tem mudança, né, Nicolino, na Série B. Tem. Série B, primeiro e segundo sobem direto, aí vai ter aquele playoff, né? O terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Quer dizer, até o ano passado, o terceiro e o quarto subiam direto. Agora não subirão mais. E o quinto e o sexto só ficavam chupando o dedo. Agora não mais. Já tem um picolé para degustar aí na briga, né? Hoje, por exemplo, seria o São Bernardo terceiro colocado
contra o Ceará sexto, e o Criciúma quarto colocado contra o Juventude quinto. Haverá ainda esse confronto aí, a partir desse ano mudou, né? As coisas vão mudando e nós vamos acompanhando meu querido Antônio Carlos. Fim de semana tem Fórmula 1, viu, rapaz? Grande Prêmio de Miami. Já volta agora. Né? Muito bom, hein? Com o mês inteiro fora aí, domingo, né? À tarde. Tá bom, vamos acompanhar. O pessoal fez mudanças nesse período aí no regulamento, né? Da Fórmula 1, aquele negócio do carro que acelerava na reta, perdia potência, os pilotos estavam reclamando. Algumas mudanças foram feitas aí, porque já que ficaram aí várias semanas sem ter corrida, então vamos mudar alguma coisa. Vamos ver agora nessa próxima corrida se os pilotos ficam mais contentes com as mudanças feitas e a gente tem uma Fórmula 1 mais atraente, né? Porque até agora a Mercedes está dominando e não quer saber de nada. Tá Fórmula Mercedes esse ano, né? A gente já tinha um equilíbrio um pouco maior nos últimos 2, 3 anos. Esse ano que mudaram tudo, a coisa desequilibrou, né, Antônio Carlos? Quem se adaptou melhor, parece, foi a Mercedes, soube trabalhar e está comandando aí as ações. Então, o pessoal está correndo atrás. Vamos ver a Ferrari, a Red Bull, né, a McLaren, atual campeã. Então, tudo para trás, tem que recuperar agora dessa sequência da Fórmula 1. É isso, meu querido Antônio Carmo. Coisa de louco. Vamos acompanhar a Fórmula 1 mais um final de semana. Tem corrida sprint amanhã, enfim. Mas tá tudo escondido, agora tá em canal fechado. A gente não consegue ver tudo que está acontecendo aí na Fórmula 1, mas é sempre bacana acompanhar tudo o que está acontecendo. E o Verstappen, né, que corre muito, piloto pra chuchu. O carro pode não estar bom, mas o homem dirige demais, viu, Antônio Carlos? Esse é bom demais, não à toa, foi tetracampeão e a gente teve o prazer de vê-lo correndo aí com as imagens da TV Band. Nicolini, tudo definido no NBB, tá? Agora os 8 times que passam, dos 8 melhores, só o São Zé não se classificou o nono. Classificou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e nono, né? Que foi o Mogi que bateu o São Zé. Então agora é Franca e Mogi. São Zé deu a nota, papelão. Eu não digo, você também está muito crítico. Não deu papelão, mas podia perder de 3-1, 3-2. De 3-0 é que ficou feio, né? Diria eu. Nicolini, Franca pega o Mogi, Brasília pega o Flamengo. Brasília e Flamengo decidiram o primeiro NBB 2009, com o Flamengo campeão. O Brasília depois veio a ganhar 3 competições seguidas, nunca mais ganhou. O Flamengo é o maior vencedor e os dois já vão cruzar aí, porque o Flamengo foi apenas o 5º na fase de classificação. O Pinheiros pega o Paulistano, olha o clássico aí de 2 super clubes de São Paulo, né? Clubes ricos, clubes que têm muita história, e o Minas pega o Corinthians Paulista. Então serão estes 4 jogos aí que vão definir os semifinalistas do NBB 18, primeiro que teve 20 clubes participantes. Meu querido Antônio Carlos, 20 clubes. Que bom, o basquete do Brasil voltou aí para uma fase melhor aí de diversos clubes mais estruturados, competição regular, campeonato extenso. Basquete que andou passando por uns perrengues, né, Antônio Carlos? Agora parece que firmou, né? Desde a volta do NBB e agora um dos melhores momentos, né? Quando o NBB começou lá em 2009, ainda era uma novidade, uma expectativa de que se daria certo ou não, aposta, deu certo sim, os clubes se arrumam, tem bons times aí no Brasil, bons jogadores, que sempre estão aí sendo convocados para a seleção brasileira, aquela coisa toda, é um campeonato bem atrativo, com bons jogos. Muito bom, Antônio Carlos, vamos nessa, que a gente volta na segunda-feira com muita coisa. Vamos saber das estradas aí. Teve acidente em Taubaté, na Dutra. Você que está na estrada aí, muita paciência, sentido Rio de Janeiro. O Dino vai trazer informação. Tem muita notícia aqui no Primeira Hora e a gente fala de esportes na segunda-feira. Encontro marcado com a nossa audiência. Excelente final de semana para você, meu caro. Tá certo, aí na folga, no feriado, é ótimo ir, mas é muito melhor voltar com tranquilidade, chegando em casa para retomar o trabalho. Cláudio Nicolini, grande abraço para você, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, juízes, se cuidem e até mais. Agora